Saudações, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje vamos falar sobre o quinto lote do Pursue, os arquivos norte-americanos, né, que estão sendo liberados através de lotes. Teve a quinta edição liberada e uma coisa interessante que teve é que neste arquivo recente tiveram três situações diferentes, três arquivos que citam relatos, né, de uma esfera metálica que caiu na Bahia em 1963 e que neste episódio em questão houve avistamento ou recolhimento de um tripulante, de um corpo. Então esse arquivo foi encontrado nesses lotes norte-americanos e a gente vai trazer ele um pouquinho aprofundado aqui hoje. E esse texto eu peguei lá no site do meu parceirão, o Notícias Ufológicas. Bora lá? Você está ouvindo o Projeto Contato Podcast. Então, agora, hoje estou aqui gravando esse episódio no dia 10 de agosto, no dia 7, né? Então, surgiram aí, dentro desse pacote, 3 documentos diferentes ligados ao Brasil. Todos tratando no mesmo episódio ocorrido em novembro de 63, na cidade que chama Conde, na Bahia. E esses arquivos, eles permitem a gente reconstruir um relato extraordinário, né, que foi transmitido na época pela Rede Tupi e chegou até a CIA. Também o Conselho Nacional de Aeronáutica e Espaço da Casa Branca chegou ao Departamento de Estado e, através de um pedido diretamente, né, da CIA à Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, né, que tem o consulado americano em Salvador como parceiro, né, então foi feito todo esse intercâmbio, né, Estados Unidos, Departamento de Estado, né, Embaixada dos Estados Unidos lá no Rio de Janeiro, entraram em contato com o consulado americano que fica em Salvador e agentes foram a campo fazer essa investigação desse caso em 1963. Então, esses arquivos eles surgem no Release 5, né, do Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, o Pursue, né, tem esse nome gigante para Pursue. Então, são 2 documentos, né, dois arquivos, né, e um registro preservado nos arquivos do escritório oficial do presidente norte-americano, lá, o Laranjão. Atualmente, né, então, vamos trazer aí o contexto desse caso. A origem da história começou tudo com a transmissão do Raio Tupi, no Rio de Janeiro, às 23h30 do dia 8 de novembro de 63. O FBIS, que é o Foreign Broadcast Information Service, ligado à CIA, e responsável por acompanhar transmissões estrangeiras, registrou a notícia em inglês. Segundo a transmissão monitorada pelos americanos, relatos vindos de Conde afirmavam que uma grande esfera metálica havia caído no centro da cidade e aberto um buraco de 4 metros de profundidade. A descrição ficava ainda mais incomum. A esfera teria aberturas semelhantes a janelas cobertas por vidro grosso. Dentro dela estaria um corpo humano, ou humanoide, né? Vestido com roupas pesadas que continham inscrições que não podiam ser decifradas. O registro terminava dizendo que a população de Conde estava intrigada e que as autoridades haviam sido informadas. Esse primeiro documento, identificado como EOP-UAP-D001, não mostra a CIA confirmando o incidente. Ela mostra que uma transmissão brasileira com esta alegação foi captada e registrada pelo sistema de inteligência americano. O documento acabou nos arquivos do Edward Welsh, até então secretário executivo do NASC, que era o National Aeronautics Space Council, um órgão da Casa Branca responsável pela coordenação da política espacial americana. Anotações manuscritas feitas em 13 de novembro mostram que o caso não ficou apenas arquivado. Funcionários da NASC entraram em contato com o Departamento de Estado e pediram que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil verificasse essa história. E essa movimentação interna que torna os 3 documentos interessantes quando analisados em conjunto. Seguindo aí a cronologia, no dia seguinte, dia 14 de novembro, a Embaixada Americana no Rio de Janeiro enviou o documento para o Departamento de Estado. E a comunicação menciona descrições que circulavam na imprensa sobre um grande balão metálico tripulado e um tripulante morto a bordo, que estaria usando uniforme ou traje espacial com marcas estranhas. A embaixada procurava até então confirmar uma conversa telefônica realizada na noite anterior
e verificar qual avaliação de Washington havia feito sobre essas informações. Na conclusão preliminar registrada, era bem menos extraordinária. Havia informação sobre o objeto considerado possivelmente um balão meteorológico na região, mas nenhum objeto desse tipo havia sido encontrado após uma queda. Então, resumindo, a conclusão preliminar registrou que poderia ser um balão meteorológico, só que nenhum desse tipo havia sido encontrado depois de uma queda com essa estrutura, né? Aquele tamanho, aquele dano no solo e muito menos com um corpo dentro, né? Vamos combinar. A apuração continuou em Salvador. 6 dias depois, em 20 de novembro, a Embaixada do Rio enviou o documento DOS-UAP-D002, intitulado Negative Report on UFO. E o texto registra a resposta do cônsul americano em Salvador, que era um agente com o nome de Harold Midkiff, após consultas feitas sobre o episódio. Segundo Midkiff, a história do objeto estranho, né, descendo na região do Conde, havia sido aparentemente fabricada no Rio de Janeiro. E nesse relatório, ele afirma que os jornalistas que seguiram para a cidade não encontraram pessoas que tivessem testemunhado o caso ou visto o tal objeto. Então, o arquivo foi arquivado por falta de terem, de fato, encontrado as testemunhas. Esse documento também recebeu 2 reportagens publicadas na Bahia. Uma delas era do Diário de Notícias, no dia 9 de novembro, dizendo que o Ministério da Aeronáutica havia negado categoricamente a existência de qualquer objeto estranho em Conde. A outra publicação, do dia 11 de novembro, carregava um título que praticamente resumia a conclusão da apuração, afirmando que o dirigível que não estaria lá, ou o dirigível que não estava lá, seria esse o título da reportagem do dia 11 de novembro. Esse documento ainda, né, esse telegrama, ele ainda registra um detalhe curioso. Segundo o jornalista do Jornal da Bahia, um dos aspectos realmente incomuns da viagem a Conde foi conseguir transmitir uma mensagem para Salvador pelo posto do telégrafo federal da cidade, usando um antigo equipamento em código Morse, e recebeu uma resposta apenas 5 minutos depois. Esse documento foi assinado adido científico da embaixada americana, que era o André Simon Pietri. Também é uma indicação importante sobre quem recebeu esse material. A embaixada pediu que cópias fossem encaminhadas ao Departamento de Defesa, especificamente à Força Aérea e à NASA. Assim, o quinto lote revela sobre o Brasil não é uma confirmação de uma esfera metálica caída na Bahia, mas documentos mostram algo diferente, como que a cadeia governamental, formada depois de uma notícia brasileira, extremamente comum, foi detectada pela agência dos Estados Unidos, funciona. Então, a gente pode enxergar o caminho que esse documento traz pra gente a partir da Rádio Tupi. Então teve o FBIS/CIA, então teve o Conselho de Espaço e Aeronáutica, Departamento de Estado, Embaixada no Rio de Janeiro, Consulado em Salvador, consulta às autoridades e imprensa local, circulação do resultado pela Força Aérea e NASA. Então, desse fluxo de informação, a gente conseguiu enxergar como que esse fluxo funciona. A gente nunca teve uma clareza, digamos assim, até hoje, de como que funcionava, né? E a conclusão produzida pela investigação americana foi negativa, alegando que a queda do objeto metálico e do corpo em seu interior, com o macacão, né, com símbolos não legíveis, não teria sido confirmado pelas verificações realizadas na Bahia. No próprio documento, com final D002, ele traz um erro. Esse erro que ele traz menciona que o incidente ocorreu em 8 de novembro de 64, embora o documento seja de novembro de 63. Ele cita comunicações de novembro de 63 e trata claramente da transmissão da Rádio Tupi do dia 8 de novembro de 63. Todo o restante do documento, né, apontaria para 63. A gente não sabe onde que ocorreu esse erro de registro, mas ele tem no documento. Então, até o momento, né, a relevância dessa liberação, ela está justamente na possibilidade de observar uma sequência completa de informações, como que a informação funciona, né, a partir da logística, né, de acobertamento norte-americano, digamos assim. Um relato brasileiro
transmitido pelo rádio foi considerado suficiente e relevante para circular por uma estrutura de inteligência, política especial e diplomacia dos Estados Unidos, chegando posteriormente à Força Aérea e à NASA, mesmo terminando sem confirmação. Esse material apareceu 63 anos depois, dentro da quinta leva de documentos, e esse Release 5 foi oficialmente aberto no dia 7 de agosto, agora de 26. Então, se você quer conferir os lotes, 1, 2, 3, 4 e agora 5, tem no link do site Notícias Ufológicas do meu amigo Flávio Fernandes, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, beleza? Então é isso, até breve e valeu!